La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, visitó Colombia para participar en un foro sobre educación en Medellín. Habló sobre el proceso que terminó en su destitución y sus ambiciones políticas. Uno habla con usted y se encuentra con una mujer que en un momento fue de las 3 mujeres más influyentes del mundo, según la revista Forbes. Después de Angela Merkel, de Hillary Clinton, estaba usted. ¿Qué pasó con esa Dilma Rousseff? ¿Dónde está? Dilma Rousseff está onde sempre esteve, lutando. Lutei em minha vida inteira. Lutei em minha juventude, quando resisti à ditadura em meu país. Lutei como presidenta e tenho muito orgulho de ter hecho, junto com o presidente Lula, governos que levaram milhões de pessoas a sair de la pobreza extrema, 37 millones. Pero también es una época marcada por una serie de acontecimientos pues muy complejos, donde usted termina en un impeachment, donde el presidente Lula, tan popular, termina preso. ¿Cómo lo entiende uno? Nosotros ganhamos 4 eleições presidenciales consecutivas. Entonces, aquellos que nos oponían viram que só tinham uma forma de ganhar o poder de nós outros, utilizando os métodos não democráticos, porque por eleições, não. Eu sofri o impeachment por eles chamados pedaladas fiscais, que são absurdos. Me acusaram de subsidiar créditos para a agricultura, não só a pequena, a média, mas para a grande agricultura, porque os juros, os interesses em Brasil são muito altos. Então, todos os governos antes de mim fizeram o mesmo que eu. E por que no caso suyo foi distinto? Porque em meu caso, esta é a grande pergunta, porque tinham que tirar-me do governo. Eu tinha acabado de ganhar a eleição. Eles, com 6 meses de governo, fizeram 16 processos de impeachment. E pela lei brasileira, para você ter uma noção, a Constituição prevê que um presidente só pode ser processado por impeachment por aquilo que hizo em seu mandato. Eu tinha 6 meses de mandato e 16 processos de impeachment. Pero también, presidenta Rousseff, durante su gobierno, durante el gobierno del presidente Lula, creció Odebrecht, que terminó siendo una máquina de corrupción desde Brasil, no para América Latina, para el mundo. Deixa eu perguntar, deixe-me te perguntar uma coisa. Que história é essa que Odebrecht tinha que ser desmontada porque era uma máquina de corrupção? Seus executivos eram corruptos. Se desmonta e se prende os executivos. Não se destrói uma empresa. Uma empresa não é algo individual do empresário solo. Uma empresa é um ativo social. E você já viu, em algum momento, assim, no passado, as empresas americanas e europeias que cometem atos de corrupção serem destruídas? Não. Os executivos são presos, as empresas multadas. Mas destruir uma empresa alegando que ela era uma máquina de corrupção, isto tem nome. Sabe qual é o nome de isto? Qual? Lawfare. O uso da lei para destruir empresas e inimigos políticos. ¿Y a quién le interesaría haber destruido Odebrecht? A quem? Porque Odebrecht ganhava licitações hasta em Miami. Quando abre uma licitação pública para ser um gasoduto em Brasil, né? Brasil tem gasodutos de 1000 quilômetros. Hoje, sempre teve empresas brasileiras participando. Hoje, nenhuma aparece, só empresas internacionais. Hoje, a Lava Jato está em questão em meu país. Revela uma perseguição aberta contra o presidente Lula. Mostra que o presidente Lula foi objeto de uma conspiração jurídica para processá-lo. ¿Para quem? Para quem? E você duvida para quem? Nós outros,
não éramos as pessoas que uma parte, eu digo de quem? De la mídia tradicional brasileira, de los partidos de direita e de setores de los empresários. ¿Qué es lo que hace Bolsonaro hoy que le molesta tanto? Que me molesta? Eu creio que Bolsonaro hace um governo contra as mulheres, contra os negros, contra as populações LGBTIs. Isto é uma coisa, mas sobretudo que hace uma política de desmonte de toda a proteção social que nós construímos. Hubo un momento en el que había una izquierda latinoamericana muy fuerte que inspiraba a millones de personas. Kirchner está procesada y con una cantidad de procesos judiciales muy complicados en Argentina. Chávez murió y mire lo que está ocurriendo en Venezuela con Nicolás Maduro. Lula está preso, usted fue destituida. ¿Qué pasó con esa izquierda tan poderosa latinoamericana de su generación, de su época? Nós somos objetos desse processo. Alguns de lofer. Agora, nós não estamos mortos, não. A boa notícia é que nós outros, ou substitutos de nós outros, voltarão. ¿Y Venezuela qué pensaría Hugo Chávez, a quien usted conoció tanto? Eu não quero aqui entrar em discutir se Maduro está certo ou não. Um princípio de meu país e que está em la Constituição, em todas as práticas nossas, é que nós respeitamos a livre determinação de los pueblos e não concordamos com intervenções. Estava esperado que o Brasil apoiasse a intervenção. Nem este governo de Bolsonaro, principalmente os militares brasileiros, aceitaram isto. Sabe por quê? Porque as últimas intervenções patrocinadas pelos Estados Unidos no mundo deu no que deu. Eu não quero, acá em América Latina, e acho que nenhum latino-americano deveria querer, o que se passou em Afeganistão, o que se passou em Iraque e o que se passou em Síria. Usted comenzó esta entrevista diciéndome que estaba viva. ¿Tiene alguna aspiración política? Eu fiquei 3 anos na cárcel, quando tinha os 20. Fui presidente do país. Vou continuar a querer ajudar meu país. Obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias.